Primeiro registro. Toda nova posição, um novo preço, ele nos dá informações valiosas que nos auxiliam na análise e interpretação do gráfico. E uma dessas informações é o primeiro registro. Mas o que vem a ser o primeiro registro? É o primeiro pavio inferior da vela vermelha quando ocorre a mudança de cor, uma reversão no caso. E é o primeiro pavio superior da vela verde após a mudança de cor, que é a reversão. Pode vir a ser também o pavio do comando, certo? Aparecer um comando, como o comando fecha o preço, tá? A partir dele é tudo novo, né? Então você tem que o primeiro paviozinho que aparecer no comando é o primeiro registro, de alta ou de baixa, dependendo do comando. E o pavio da primeira vela após um fechamento de preço. Fechou o preço também após o fechamento de preço, é tudo novo. Se é tudo novo, a primeira coisa que você vai ter é o primeiro registro. Aqui temos um exemplo. Ó, reversão, né? Essa vela vermelha mudou de cor. Então o paviozinho dela aqui embaixo é o meu primeiro registro de baixa. Reversão, né? Aconteceu uma mudança de cor. O pavio inferior da vela vermelha é o meu primeiro registro de baixa. Reversão, primeiro pavio inferior, meu primeiro registro de baixa. Essa vela vermelha é um comando de baixa. Aqui também, né, teve uma reversão, teve uma mudança de cor. Primeiro pavio inferior é o primeiro registro de baixa. Mudou de cor, primeiro registro, o paviozinho inferior, primeiro registro. Mudou de cor, primeiro paviozinho inferior, é o primeiro registro de baixa. Mudou de cor e mudou de cor, deixou o pavio inferior vermelho, então a gente tem o nosso primeiro registro de baixa. Então, a mesma situação se aplica para alta. Reversão, primeiro pavio superior, então a gente tem o primeiro registro de alta. Reversão, né? Primeiro pavio superior, primeiro registro de alta. Essa vela, deixa eu só tirar essa marcação aqui. Essa vela aqui, ó, fechou o preço, certo? Ela é careca. Então daqui para trás ela fecha tudo, né? Daqui para frente é tudo novo. Apareceu a primeira vela após ela, certo? Deixou um paviozinho superior. Então esse aqui é o nosso primeiro registro de alta. Então, a reversão, primeiro pavio superior, primeiro registro de alta. Reversão, primeiro pavio superior, primeiro registro de alta. Mudou de cor, primeiro pavio superior, nosso primeiro registro de alta. Comando, comando de alta, deixou um pavio superior, nosso primeiro registro de alta. Comando de alta de novo, deixou um pavio superior, nosso primeiro registro de alta. Perfeito? Como marcar e operar? Marcamos o pavio, que nos servirá como um ponto forte de defesa do preço, e conforme o preço atual chegar ou buscar essa região, faremos nossa leitura ou a nossa entrada, para retração ou reversão. Tá? Aí eu coloquei 4 exemplos aqui, eu vou explicar eles. Aqui a gente tem o primeiro exemplo. Tá? Tem que essas duas velas aqui faz uma reversão, certo? Então a segunda vela, marcada aqui, ó, a primeira vela que mudou de cor, ela deixa um pavio inferior
esse pavio inferior é o meu primeiro registro de baixa, eu automaticamente traço uma linha horizontal nesse pavio, certo? Então esse pavio ele passa a ser a minha defesa. O que acontece? Esse meu pavio ele é rompido pela vela 3, certo? A partir do momento que ele é rompido, então essa vela 3 deixa uma nova baixa, tá? Só que esse aqui é conteúdo para o próximo vídeo que eu vou estar subindo. Acontece que ao invés da movimentação descer, essa quarta vela ela acaba fazendo uma nova reversão, certo? E rompe a minha marcação, tá? O que acontece? Após o rompimento da minha marcação, eu tenho que toda marcação que é rompida, ela tem que ser testada, tá? Então, aqui eu vou tentar explicar aqui para vocês pegarem de uma forma mais fácil. Vocês vão jogar uma análise macro na visão micro, tá? Aqui, ó, você tem um suporte, né, que foi rompido, tá? Foi rompido para baixo, certo? Ele tornou a ser rompido para cima, tá? Então, se ele tornou a ser rompido, o meu suporte ele virou resistência, perfeito? Então, a partir do momento que ele é rompido, ele vai fazer isso aqui. Ele vai ser testado para depois poder seguir o fluxo, tá? Da nova movimentação que está se iniciando, que no caso é a movimentação de alta, tá? Então, por isso que é bacana você ter uma, uma noção, né? Uma noção geral de price e ter uma informaçãozinha sobre micropivô, tá? Então, por isso que eu sempre aguardo, né? Você tem que sempre aguardar a sua vela, a sua entrada, que no caso seria a quinta vela, ela vai nascer, descer, deixar a sua marcação que foi rompida e vai voltar, tá? Para seguir o fluxo. Aqui é o segundo exemplo. Nesse segundo exemplo aqui a gente tem algumas situações, tá? Mas esse aqui eu só estou abordando sobre o primeiro registro, tá? Ó, fechou o preço, certo? A primeira vela da mesma cor, né? E deixando um paviozinho superior. Esse pavio superior ele passa a ser o meu primeiro registro de alta, certo? O que acontece? Essa vela aqui, ela rompeu, tá? Então, em tese, eu teria uma leitura para cal nessa próxima vela, só que eu não sei te falar como que ela, se ela abriu e já desceu direto, tá? Ou se ela veio descendo por partes. Perfeito? Aqui aconteceu o seguinte, a minha marcação foi rompida pela quarta vela, tá? Essa vela que rompeu a minha marcação, que é o pavio, é o primeiro registro de alta. E se a partir do momento que ela rompeu a minha marcação, aqui eu passo a ter um domínio, tá? Que quem está dominando daqui para baixo, tá? Daqui para baixo, quem está dominando essa vela de venda, tá? Então daqui para baixo a minha leitura é de put. O que aconteceu aqui com a quinta vela? A quinta vela, ó, ela nasce, tá? E testa a minha marcação, que foi rompida. No que ela testa a marcação, você joga para baixo. Tá? Então, no que ela testa a sua marcação, ela valida a sua leitura para put, para retração neste ponto. Tá? Aqui é o seguinte, como a quinta vela ela ficou abaixo desse ponto, tá? Que é essas duas divisões de taxa, tá? Você também teria uma leitura para put para a sexta vela. Tá? Como a sexta vela ela nasce também e sobe, tá? Você teria a leitura para put assim que ela buscasse uma dessas duas marcações, tá? Um desses dois pontos. Perfeito? Como a sétima vela ela fechou com o corpo travando na minha marcação, eu teria uma leitura de put. Deixa eu só fazer a marcação certinho. Okay. Fechou travando,
certo? Com um paviozinho, ficou só um pouquinho de espaço, tá, para ser buscado. Eu teria uma leitura com base nessa informação também. Eu teria uma leitura de put para a oitava vela, assim que ela nascesse, desse o pico de vela testando a minha marcação, tá? Aqui nesse ponto. A nona vela, ela rompeu a minha marcação, certo? Então, a partir do momento que ela rompe a minha marcação, aqui quebrou o domínio de venda, que eu não tenho mais leitura para put, tá? A partir do momento que ela rompeu, certo? Eu tenho a leitura para, a minha marcação está rompida aqui, certo? Daqui para cima eu tenho a leitura para cá. O que aconteceu? A décima vela, ela nasce, testa a minha marcação, você joga para cima. Perfeito? Aqui tem um exemplo muito peculiar, que acontece bastante, tá? Aqui eu tenho feito a reversão, certo? Essa segunda vela engolfou as anteriores, e ela é um comando de alta e me deixou meu primeiro registro de alta. Deixou meu primeiro registro de alta, onde eu faço o meu traçamento, certo? A terceira vela, ela fechou com o seu corpo, tá? Então ela fechou aqui. Por quê? Porque ela abriu neste ponto, desceu, subiu, retraiu e fechou nesse ponto aqui, tá? Ela fechou nessa linha aqui, ó. Então ela fechou simetricamente com a minha marcação. Se ela fechou simetricamente com a minha marcação, eu tenho uma leitura, e a movimentação anterior está de baixa, tá? Eu tenho uma leitura de put para esta vela, certo? Porém, João, não pego de abertura, tá? Eu pego essa vela aqui, deixa eu só mostrar aqui. Ela teria que nascer, subir um pouco, aí eu jogava ela para baixo, perfeito? Então aqui mesmo respeitando a análise, aqui eu não faria essa entrada, tá? Aqui é o nosso quarto e último exemplo. Aqui é o seguinte, é basicamente igual ao exemplo acima, tá? Porém aqui são situações que eu faria a minha entrada. Observe o seguinte, aqui eu tenho a reversão, certo? Marquei o meu primeiro registro de bot, tá? E perceba que dele saiu formou, né? A partir desse primeiro registro formou um forte lote de venda. O que acontece? A quarta vela expirou o preço, certo? Abaixo de um número redondo. A quinta vela ela subiu, né? Rompeu esses números redondos e acabou travando o seu corpo na minha marcação, tá? O que acontece? Aqui eu tenho para quem usa volume, aqui, esta vela aqui estaria escancarada a exaustão da movimentação, tá? Absorveu, exaustão, reversão, certo? Aqui você faria o seguinte, ó, travou, né? Uma vela muito grande veio e travou na sua marcação, certo? E aqui para cima você tem uma outra marcação, uma outra defesa forte, tá? Aqui você já tem uma leitura para put na próxima vela. O que aconteceu com a sexta vela? Ela abre e dá um pico de vela para cima. No que ela faz essa movimentação, ela valida a minha leitura de put, certo? Aí eu entraria jogando ela para baixo. Perfeito? Aqui eu percebo que a sétima vela ela trava com o pavio também na minha marcação, tá? Só que aqui é uma leitura de nova posição, tá? Por isso que daria para fazer uma leitura de put também para retração na oitava vela. Porém, esse não é o intuito desse vídeo no momento. Eu vou estar fazendo sobre nova posição, um vídeo sobre nova posição e eu vou estar subindo no canal depois, certo? Então aqui eu não vou adentrar muito nessa situação da sétima vela e oitava vela. Aqui é o seguinte, com o fechamento da oitava vela praticamente em cima da minha marcação também, tá? Por que eu falo em cima da minha marcação? Porque aqui eu tenho a seguinte defesa, eu tenho o meu primeiro registro,
e eu tenho a abertura do comando, tá? Perceba que a oitava vela fechou dentro, né, entre essas minhas duas marcações, tá? E ela tem uma forte entrada de venda no seu pavio, certo? Então, no que a quinta vela, ou a quinta vela, no que a nona vela nasce e dá um pico de vela para cima, eu teria uma leitura para me jogar ela para baixo, tá? Então eu teria uma leitura de put para retração na nona vela também. Perfeito?